marginais, as grandes avenidas e até mesmo as ruas do seu bairro estão com novos limites de velocidade. Mas como fiscalizar os apressadinhos? O equipamento de fiscalização, ele não gera uma infração, ele gera uma imagem de um provável infrator. Essa imagem vai para o órgão de trânsito, que tem um agente da autoridade de trânsito, que ele vai olhar todos os registros que foram validados para poder ter certeza que aquilo é uma infração. Nós vamos conhecer uma instrutora de direção muito bem-humorada, que prova que nunca é tarde para mudar a sua atitude no trânsito. A senhora já teve alunos que te procuraram porque perderam uma carta por ela ter sido caçada? Já, isso tem bastante. Ultimamente tem bastante. O Vem Comigo sobre radares e velocidade está no ar. Fique com a gente e com o Goulart de Andrade. Existe uma época em que o Detran, o DSV, não sei o nome que tinha, instalou radares em São Paulo para controlar as velocidades. Era uma coisa até bastante sadia, vamos dizer assim. Hoje eu tenho algumas dúvidas em relação à quantidade e à, aspas, operacionalidade dessa história. Porque é um cofre de pingar graninha. Mas quem sou eu para ficar aqui agora deitando falação, quando a gente pode ir buscar opiniões dessa história? Você já sabe por onde vão? Quem está fazendo a produção? Nas duas. Nós duas. Então o que vocês já levantaram aí? A gente estava tentando falar com o CET para entender melhor como está a situação instalação dos novos radares e falar com outros especialistas, talvez. Qual é a opinião sua nessa história de multiplicação do radar para multiplicação de multa? Olha, eu acho que... Você já pesquisou alguma A coisa? gente deu uma boa pesquisada e a gente viu que aumentou muito os radares, as multas aumentaram muito também. E acho que o pessoal está fazendo isso para conscientizar, mas a gente fica se perguntando até que ponto conscientiza, até que ponto o dinheiro vai realmente para fins que eles falam que o dinheiro é para educar as pessoas e uma parte é para investir em sinalização. Vamos investigar isso? Sim. Mas bem profundo mesmo, porque nós não podemos deixar mais barato as coisas. Acho que chegamos a uma situação em que nós mesmos permitimos que acontecesse esse caos que está esse chamado Brasil. E você vai fazer câmera? Isso, vou fazer câmera. Já fez alguma vez? Eu já fiz pro edição extra da Gazeta também, Hã? mas pro Vem Comigo não, ainda não. Que ano você está? Segundo. Segundo. Belo bigode, hein, meu? Obrigado. Boa sorte, boa sorte. Obrigada. E você? Segue eles, vale a pena. Vai lá. Se os radares tivessem orelhas, elas estariam pegando fogo. Mas você sabe como e onde esses fiscalizadores são feitos? Vem comigo descobrir. Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Amor, não desista. Vocês veem, por exemplo, isso daqui é uma tampa de um display de lombada eletrônica. Sabe aquelas lombadas eletrônicas que mostram a velocidade quando você passa? Então, essa é a tampa que você põe o display em cima na instalação. Entendi. E esses daqui são o quê? Esses são equipamentos portáteis que são painéis de mensagens variáveis, são para dar informação do trânsito quando tem algum acidente ou quando tem alguma obra, algum trabalho que precisa avisar o motorista. Funciona com painel solar e ele mostra a informação no display que fica nessa posição aqui pela frente. Entendi. Se acabar a luz, então, nunca vai ter problema. Não. Esses sistemas são feitos para funcionar 5 dias sem luz. Então, se acabar a luz, ficar escuro por 5 dias, eles vão continuar transmitindo a mensagem. Esse é o objetivo desse sistema. Aqui a gente tem peças que fazem parte de sensores, de estruturas, de caixas de transmissão. Nós temos aqui postes que são utilizados exatamente para fazer a instalação também. Entendi. Todos eles são iguais ou... São padrões, são padrões. Sistemas de aterramento, mais caixas que estão em processo de fabricação.
Então aqui é mesmo o galpão que vocês usam para guardar a parte mais... Isso, porque a fábrica, o pessoal que trabalha na montagem fica aqui dentro, na medida que tem as ordens de serviço e a solicitação dos clientes, eles vão fazendo a montagem aqui dentro. Então é onde a gente faz a montagem. Linha de produção, especificamente onde o pessoal trabalha na montagem de equipamentos, né? Então a gente pode dar uma entrada aqui. Então, aqui é exatamente onde montam peças, conectores, as placas todas que vão. Boa tarde, senhores. Tá vendo? Finalização de caixa, onde fica iluminador, câmera. A gente tem área de testes aqui, onde o pessoal faz testes desses sistemas, né? Lá tem bancada de teste. E quais são esses radares que estão sendo feitos aqui? Esses são caixas para câmeras, onde a câmera para monitoramento. Quais são os tipos de radares que existem hoje em São Paulo? Em São Paulo, hoje a gente está bem servido, a gente tem todos os tipos, né? Existem basicamente 3 tipos de equipamento de fiscalização, né? Os fixos, aqueles que ficam grudados na instalação, no local onde eles são instalados. Os portáteis, onde o pessoal usa com a mão e aponta para qual veículo ele quer medir a velocidade. E os estáticos, que eles carregam eles para qualquer lugar e colocam no local para fazer a fiscalização. E quanto às pessoas que trabalham no trânsito de São Paulo? Como será que as novas mudanças interferiram na vida delas? Vem comigo que a gente vai descobrir. Estamos aqui com a Odete, ela é instrutora de CFC. Eu dou aula para pessoas habilitadas. Ah, sim. E como que é o dia a dia do seu trabalho? Eu vou conduzindo a pessoa para que ela vá no destino que ela pretende ir. Isso, a duração de cada treinamento, 50 minutos. Aí a pessoa vem, faz a aula, porque tem medo de fazer baliza, tem medo de estacionar. E a idade é desde 18 até 80 anos. Eu fiz uma matéria há 30 anos atrás, que você vai ver agora um pedaço. Vem comigo, vem cá. O radar, além de detectar a velocidade, ele fotografa. Então, vamos ficar numa foto só. Escolhe uma melhor aqui para você, que é o quê? Essa aqui, por exemplo, do Passat, certo? O Passat, às 5h45, não é? Do dia 3, né? Do dia 30/4, passou a velocidade de 120, quase 120, 125, quase 130 km por hora, tá vendo? E foi fotografado. A placa dele é 6327. Quer dizer, essa é uma prova insofismável, né? Perfeito. Insofismável, tanto é que vem através de onda e, quer dizer, não tem erro. Fotografa e aí está a prova, onde nós podemos confirmar. Aqui é exatamente a bancada que a gente usa para fazer teste dos equipamentos, né? Uma vez que você desenvolve um equipamento, vem para esse local onde eles exatamente fazem todos os ensaios, todos os testes para garantir que o equipamento está funcionando corretamente. E como a gente estava falando, né, o equipamento ele é formado por partes, né, que são o sensor que fica na via, a câmera que identifica o veículo e que faz a leitura de placa, a caixa onde tem a CPU que processa esses dados, faz a criptografia e transmite esses dados para o cliente, e o sistema de recepção do cliente. Aqui a gente simula até 4 faixas de rolamento de veículos, exatamente como o veículo passa na rua. Ele mede a velocidade, aí tem uma caixa do Inmetro que é lacrada a informação. Quando passa a velocidade acima da velocidade permitida, aí ele avisa o computador que registra a imagem do veículo naquele instante. Isso tudo acontece em milésimos de segundo. Né? Olha lá, passou a 45. Então, você vê que ela sempre pega o veículo na mesma posição. Isso seria o caso de alguém que levou uma multa? Seria um caso de alguém que levou uma multa em excesso de velocidade, exatamente. Olha lá novamente. E quem filma, fotografa, no caso, é aquela caixinha? Aquelas câmeras que estão lá em cima. Então elas estão olhando nessa posição. Lá na rua, né, elas ficam nesse ângulo para enxergar a placa do veículo embaixo. Mas aqui na parte de teste a gente coloca a câmera em cima para visualizar. Então
esse é um exemplo de laço magnético que eles estão enrolando como ele é instalado na rua, né? Você vê que ele sai da fábrica montado desse jeito, lá eles cortam o asfalto numa determinada posição, e isso é enrolado diversas vezes e fica pequeno na instalação da rua, né? Vocês vão ver lá na instalação lá embaixo. Então é esse laço, quando ele é enrolado de forma na instalação e fica debaixo do piso asfáltico, que detecta a massa do veículo quando ela passa sobre ele. Não é a pressão em cima, mas sim a massa metálica, metal, que é uma troca de elétrons ali, ele faz a detecção do veículo, da passagem do veículo. Ele pega tanto carro quanto moto? Como bicicleta, como qualquer coisa de metal. Na verdade, a gente vai ter um problema daqui a alguns anos quando fizerem um carro de plástico, aí não vai conseguir detectar. Aí vai ter que mudar a tecnologia. Sem dúvida. O equipamento de fiscalização, ele não gera uma infração, ele gera uma imagem de um provável infrator. Essa imagem vai para o órgão de trânsito, que tem um agente da autoridade de trânsito, que ele vai olhar todos os registros que foram validados para poder ter certeza que aquilo é uma infração. Só depois de validar essa imagem é que é feita a geração da infração. Outra informação que a gente tem aqui é exatamente que mostra a informação em tempo real. Então aqui é um exemplo de uma infração que aconteceu nestes minutos, 17, 46 e 32, e o cidadão está aqui já no centro de processamento lá do órgão de trânsito. Você vê que é um excesso de velocidade, a velocidade permitida é 50 e ele está andando a 67 km por hora. O cidadão parou na faixa de pedestre, olha aqui os pedestres passando. Então, o equipamento detecta eletronicamente o cidadão parado na faixa de pedestre. Bom, então vamos dar uma volta agora para terminar as perguntas? Vamos lá, vamos então, lá. Vamos Quem lá. dirige? Você? Acho que a senhora é melhor dirigir. Quantos anos a senhora tem? Tenho 70 anos. 70. Sou de 1945. Quanto tempo você está como instrutora? Como instrutora, eu estou desde 87. Simplesmente há 28 anos. Como que é dirigir em São Paulo? Olha, dirigir em São Paulo é uma loucura. Não por você, porque às vezes você também faz algumas coisas erradas, né? Mas as pessoas são muito sem educação, sabe? Precisa você estar numa preferencial. Quer passar, a pessoa impede, já acelera mais, sabe? Dirigir em São Paulo é meio doido. E só dirigindo é que você vai pegando o jeito, sabe? Aprendendo direitinho. Olha lá, ele foi no carro. Entendeu? E essas mudanças novas que tiveram, mudança de velocidade, implementação de novos radares, como que isso interferiu no trânsito? Interferiu bastante, né? Porque eu não sou contra, até é bom. O índice de acidentes melhorou bastante. Melhorou, eu vejo ali pelas reportagens e tal. Eu gostaria de saber qual que foi a diferença principal que sentiu durante a reportagem que você fez há 30 anos atrás e a situação atual. Exatamente essa, né? A multiplicação exagerada, o volume exagerado. E, em contrapartida, esse nosso prefeito, por exemplo, criou um negócio nas marginais de 50, 60, 70 velocidade mais. Deu certo. O trânsito flui e o número de acidentes diminuiu. Agora, o que a gente percebe é que eles precisam de dinheiro para gastar mais do que já gastam com coisas que a gente ainda não consegue enxergar em benefício nosso no retorno. E tu? Quero saber. Queria saber sobre nessa polêmica que está tendo sobre a nova mudança das velocidades nas marginais. Eu gosto. Você acha que está sendo útil? Eu acho. Eu ando muito nas marginais e percebi que você agora flui. Mesmo a 50 por hora, você vai mais devagar, mas você anda, vai. Não tem aquela coisa de ficar parado e tal. Como é que vocês protegem esses dados, por exemplo, de algum ataque de hacker? Então, isso a gente faz, no caso, quando tem transmissão online, com sistemas de criptografia, né? Vocês sofrem muitos ataques? Sem dúvida. Onde essas imagens são armazenadas, sempre tem um volume muito grande de ataques, porque as pessoas querem destruir exatamente essas evidências, né?
Lembrando que a imagem da infração é uma evidência de que se cometeu uma infração. Então, alguns data centers no Brasil, como dessa empresa, por exemplo, tem centenas de tentativas de invasão todo dia e tem equipes próprias para cuidar dessa manutenção, para garantir que ninguém tenha acesso a esses dados, que fiquem guardados de forma sigilosa e segura aqui dentro da empresa. Até um tempo atrás era muito comum o pessoal destruir equipamento em campo. Então, como você não tinha transmissão das imagens, as imagens ficavam na rua. Então, o cidadão cometia infração e ele voltava para destruir o equipamento. Então, o que os órgãos de trânsito começaram a fazer? Não, vamos fazer, cometeu infração, transmite. Se ele for lá e destruir o equipamento, a imagem já está no centro de processamento, você não perde a imagem, e depois você consegue achar quem foi que destruiu o equipamento. Antigamente eles tinham o discernimento de dizer à frente radar. Então você já ficava atento. Hoje em dia não coloca mais nada, eles colocam até em árvore, se possível for, para que a pessoa não veja. Mas você não acha que o público também abusa? Tem isso. Tem bastante. O público é onde, que eu falei anteriormente, ocorre a falta de educação. Todo mundo entra no trabalho 8 horas e quer sair de casa 8h05. Aí fica com você. Nós não temos muito esse problema de ninguém ficar buzinando atrás. Mas você vê por aí, nego xingando o outro, buzinando, atropelando as pessoas para poder chegar a tempo no trabalho. E a senhora não acha que talvez seja um momento de adaptação dos motoristas aos novos parâmetros que estão sendo implantados, ou talvez essas medidas sejam desnecessárias? O que a senhora acha? Necessário eu concordo que é necessário, mas devia ter uma parte assim teórica melhor do que eles pretendem, você entendeu? O porquê. Eles fazem as coisas aleatoriamente. Como é que vocês normalmente montam uma blitz dessa? Escolhe um lugar, como é que é? Olha, o radar é colocado numa das 3 vias expressas, ou da Bandeirantes, ou da Marginal do Pinheiros, ou da Marginal do Tietê. E ele é colocado ou durante o dia ou mesmo à noite, de forma visível. Quer dizer, só vai pegar mesmo quem estiver em excesso de velocidade. Porque dá para, mesmo de uma certa distância, dá para avisar onde está colocado o radar. E não tem um aparelhinho nos carros aí que detectam o radar e avisam para o motorista que tem radar na frente? Olha, só que atualmente esses aparelhos já são de um número assim muito limitado, perfeito? E eu acredito que esses aparelhos também devem ser de um custo alto e até hoje, por exemplo, foram poucos o que nós constatamos. Desde quando existem os radares no Brasil? Radares brasileiros, propriamente dito, tem mais de 30 anos já. Veio evoluindo, nesses últimos 30 anos, aumentou muito há uns 20, 25 anos atrás. E hoje a gente tem dezenas de empresas brasileiras que fabricam e desenvolvem essa tecnologia aqui no Brasil mesmo. Como é que a tecnologia mudou ao longo de todo esse tempo? A tecnologia vem evoluindo sistematicamente, principalmente na parte de automação, né? Você vê, há 30 anos atrás, se usava máquina fotográfica com filme. Então, com a tecnologia, o sistema mudou para o sistema digital. Então, os primeiros equipamentos digitais, há mais ou menos em torno de 25 anos atrás, eles já conseguiam gravar 1.000, 2.000 imagens. A gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que o dinheiro arrecadado com as multas ele é revertido para a sinalização, melhora da educação do motorista. Você acha que esse dinheiro está sendo devidamente aplicado? Não. Porque onde que você encontra algum núcleo, alguma escola, ou o próprio Detran, ou Patempo, que seja, que vai te ensinar como dirigir em São Paulo? Não existe, eu nunca vi isso.
com 50 anos na rua, nunca vi isso. Você anda na rua, você tem um carro, tem buraco de assim, pouca distância. Você anda com um carro, você perde parafusos nele, de tanto que a rua tem buraco. E a senhora já teve alunos que te procuraram porque perderam uma carta por ela ter sido caçada? Já, isso tem bastante. Ultimamente tem bastante. Ultimamente tem, voltando àquele tópico que a gente falou, sobre as multas que existem. Então, vem a pessoa e fala, pô, na permissão, você não pode tomar multa, nenhuma. E tem pessoas que tomam multa, pede a permissão, sabe? Não tem jeito. Você pode pedir para quem quer que seja, você tem que fazer tudo de novo. A senhora acha que é desnecessário tanto radar assim? É desnecessário mesmo. Qual é a avenida ou a região de São Paulo que vocês pegam mais infratores de velocidade? Em velocidade, normalmente é a Marginal do Pinheiros. Normalmente, qual é a velocidade maior que vocês já detectaram no radar? 170 por hora. Meu Deus, quem era? Um Passat TS, 170 por hora estava passando. O radar, visto de trás, é isso aí. Ele fica voltado para a pista, como se fosse uma câmera, a sua câmera, por exemplo. Então, no que o veículo passa na frente dele, suponho, mexe algum dispositivo que dispara uma câmera, que é essa aqui. Vem cá, vem comigo. Olha a câmera aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma câmera. Olha aí, disparou. Olha aí, 2 vezes. 2 carros passaram acima de 60 km por hora, de 80 km por hora. Outro carro, outro disparo. O pessoal vai ser multado hoje para valer aqui, hein? Perfeito. Outro carro. Outro carro. Cada disparo desse é um carro que passou acima de 80 km por hora. Vem ver de frente como funciona. Olha aqui. Esse é o flash. Aqui é o visor da câmera que está lá dentro. O próximo carro que passar acima de 80 por hora, você vai ver que ele vai... Olha esse caminhão. Não. Esse carro passou. O azul, viu? Como você acha que a consciência da população com a velocidade em excesso mudou nos últimos tempos? Muda drasticamente. Em todos os locais que a gente trabalha com fiscalização eletrônica, essa empresa, por exemplo, tem mais de 25 anos no mercado, as pessoas com menos de 6 meses de implantação do equipamento percebem que diminui drasticamente o acidente na cidade. E já foi provado no mundo inteiro, nas principais capitais do mundo, que essa redução é extremamente benéfica para a redução de acidentes e da gravidade dos acidentes no local. Um efeito colateral disso, e a gente vai perceber nas cidades que estão adotando a redução de velocidade, é que os congestionamentos andam melhor. Isso é uma sensação que eu acho que em alguns meses todo mundo vai ter certeza que realmente o que acontece é isso. E quanto mais rápido estão chegando os veículos num congestionamento, por exemplo, numa batidinha ou numa freada brusca, mais essa onda vai se propagando para trás. Quando essa velocidade é mais baixa, essa onda vai se desfazendo, quando esse pessoal está chegando, a onda vai e o negócio flui. Isso aí é perceptível quando você baixa a velocidade. Então você vai ficar todo mundo bravo quando é de madrugada, não tem ninguém e você podia andar mais, mas quando tem congestionamento, todo mundo vai começar a perceber aqui em São Paulo que o trânsito flui melhor. Isso é real, é cientificamente comprovado. E sobre a poluição do ar, muita gente fala que pode piorar, pode melhorar. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem uma pesquisa que foi feita na Holanda, que ela mostra matematicamente que com a redução da velocidade, a poluição diminui. Por quê? Quanto menor a velocidade, menor a quantidade de freadas bruscas e acelerações bruscas. Por quê? Porque o cara está em alta velocidade, tem que frear, então depois ele tem que acelerar novamente. Na hora que ele acelera novamente, ele polui novamente. Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Você acha
que o trânsito fluiria melhor sem os radares, talvez? Olha, não totalmente sem, mas tirando uns 50%, as coisas funcionariam mais. Mas a postura dos motoristas talvez fosse melhor também? Também, porque eles ficam irritados, porque tem tanto farol, porque tem tanto radar, e pegam uma multa, ficam loucos. Eu acho que essa punição que nós estamos tendo aí, de um radar atrás do outro, um radar, multas e mais multas, isso e aquilo, isso daí está prejudicando muito, sabe? Está causando muita discórdia, muita briga. Então é melhor eles pensarem mais, sabe? Todo lugar que você coloca os radares, você consegue reduzir drasticamente a gravidade dos acidentes que tem no local e a quantidade de acidentes que tem no local. Uma vez que as pessoas todas passam a respeitar a velocidade naquela região, automaticamente se diminui os acidentes e a gravidade dos acidentes, né? Esse equipamento todo aqui fica de plantão 24 horas? 24 horas por dia. Pronto, você conheceu mais um dos movimentos da cidade, ou melhor dizendo, outro equipamento comunitário, que é esse serviço de vigilância de trânsito e de tráfego na saída e entrada das principais artérias que trazem a São Paulo. E conheceu de perto o famoso radar, né? Fica com a gente. Vou fazer outra coisa que eu não posso falar agora, porque faz parte do próximo programa, do próximo domingo. Pela força da Mãe Lua, pela força da Mãe Lua, desde já agradeço a realização do meu desejo. A gente vai fazer um prévio ritual de Halloween que vocês podem, de repente, estar fazendo em casa. Qual é a personagem mais procurada no Halloween? Geralmente, por mulheres, vampira ou alguma coisa que elas possam parecer bonitas e no tema Halloween.